São Paulo, atualização importante, com direito a um jogo contra o Liverpool. Vou falar também de Thiago Mendes. Thiago Mendes pode vir para o São Paulo nesta janela? Vou trazer também bastidores para você. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Bom, vamos lá, começando rapidinho aqui pelo Thiago Mendes, o São Paulo não desistiu da contratação do jogador e a direção do São Paulo vê que existe a possibilidade dele vir ainda nessa janela, ou seja, até o dia 28, porém é mais complexa essa situação. Por quê? Porque o São Paulo não vai botar dinheiro para trazer o Thiago Mendes, né? Isso já está definido pela diretoria do São Paulo, não vai botar dinheiro. O São Paulo, até o espião estatístico do GE fez um levantamento sobre gastos na janela. Dos 20 clubes da Série A, o São Paulo é o 19º em gastos. Foram 4 chegadas sem custo nenhum. O Wendel veio por pré-contrato e acabou liberado, chegou. Cedric, livre no mercado. Enzo Dias, empréstimo, né, sem você ter que pagar pelo empréstimo. E também o Oscar, que estava livre no mercado. Então foram 4 aquisições sem o custo de ter que pagar. Tipo, por exemplo, o Paulinho, do Palmeiras, que o Palmeiras pagou 18 milhões de euros e cedeu mais 2 jogadores. Então o São Paulo está fazendo uma janela a custo zero e com o Thiago Mendes não é diferente. Então o São Paulo vê que se conseguir uma liberação do jogador junto ao Al Rayyan, já está em fim de contrato, o contrato vence no final de maio, aí sim o São Paulo conseguiria incorporar o jogador nessa janela, já que é um pedido do técnico Luiz Ubeldia. Caso não, aí o São Paulo vai tentar um acerto no final do contrato dele, quando ele ficar livre, para quando abrir a janela, né, no meio do ano, aí sim ele poder ser inscrito pelo São Paulo. São 2 estratégias e o importante dizer que o São Paulo não desistiu da contratação do Thiago Mendes. Então são essas as condições colocadas neste momento. Uma vinda agora é pouco provável ou até mesmo mais complexa, não vou dizer pouco provável, mas é mais complexo que eu ouvi de uma pessoa da diretoria de São Paulo. E a outra situação é esperar o fim do contrato dele, ficar livre, negociar algo que já tem alinhado em andamento, um acordo, e aí você traz o jogador no meio do ano. No meio do ano a janela vai ser terrível aí para o São Paulo em alguns aspectos, principalmente no aspecto do Pablo Maia, né, que é um jogador que sempre foi muito visado por clubes europeus, por clubes ingleses. Então esse é o modelo que temos aqui de atualização em relação ao Thiago Mendes. Vocês aceitariam o Thiago Mendes? Gente, olha só, o São Paulo, ele na demissão do Zubeldia tem dado muito o que falar, né? Eu mesmo fiz um vídeo aqui com a minha sugestão do Dunga e pra minha surpresa, eu já esperava uma rejeição gigantesca, mas pra minha surpresa não foi não, hein? Muitos aí concordaram comigo, tamo junto. E quem discordou também, tamo junto também. Não precisa concordar com o Dunga no São Paulo, eu sei que é maluquice, lógico que eu sei. E aí que como eu dei alguns dados aqui do Dunga, teve gente que concordou pra caramba, tinha alguns que já sabiam, né? E alguns discordaram. E eu acho que isso aí é muito saudável pra gente ficar discutindo aqui. Além do Dunga, o nome principal, assim, o nome mais favorito, porque tem Dunga, tem Tite, aí tem os caros da Europa, né, que eu não vou nem citar, como por exemplo aí o Luiz Castro, é muito caro e tal, mas tem também o Renato Gaúcho, desempregado. Você tem aí desempregado o Hernan Crespo. E aí, a grande maioria massiva aqui do canal, mas muito mesmo, muita diferença, prefere o Crespo agora. E eu também prefiro, tá? Eu queria o Dunga no São Paulo, mas também quero o Crespo no São Paulo. Eu acho que se vier o Tite, melhora. Se vier o Renato Gaúcho, melhora. Se vier o Crespo, melhora. E se vier o Dunga, melhora. Se vier o Thiago Carpini, melhora também. Eu acho que qualquer técnico vai fazer um trabalho, tirando o Diniz e talvez até mesmo o Rogério Ceni, que são os dois que eu não gostaria de ver no São Paulo por enquanto. Nada contra, adoro os dois, hein? Mas por enquanto eu não queria ver o Rogério e o Diniz no São Paulo. Depois disso é o Zubeldia, mas com certeza. E esse aí tem pouquíssimos títulos igual o Diniz. O Rogério tem mais títulos até. Agora, quando olha para a diretoria do São Paulo, aqui não é a minha opinião, não, é a da diretoria do São Paulo, tem notícia já falando que o primeiro técnico que vai receber a ligação do São Paulo, já deve ter até recebido se bobear, é o Tite. Então, o São Paulino, olha nos meus olhos aqui, isso aqui não é a minha opinião, é informação. O Tite deve ser o primeiro nome a receber uma ligação do São Paulo
para ser o novo técnico do Tricolor, tá? E aí, vamos lá. E também, inclusive, eu já falei para vocês numa live, na última live eu falei, para mim, quem recebe a ligação do São Paulo é o Tite. E aí surgiu que o Muricy, isso é notícia, que o Muricy Ramalho gostaria de ter o Adenor, o Tite, aqui no São Paulo Futebol Clube, para ser o próximo comandante técnico. O que nós temos de péssimo, de horroroso em relação ao Tite? Depois tem coisa boa, hein? O que tem de horroroso em relação ao Tite? Ele é ídolo do Corinthians. Trabalhou no Grêmio, trabalhou no Cruzeiro, trabalhou no Flamengo, trabalhou no São Caetano, mas ele é ídolo do Corinthians. O corintiano chama ele de Deus Tite. Ele é o Tite do Corinthians. E nada contra também. Se merecem. Vai ser feliz pra lá, né, meu? O encantador de serpentes, como diria o Diego Lugano. E eu concordo com o Diego Lugano. O Tite, ele, quando falta técnica, quando falta alguma coisa, ele fica naquela sabonetagem, naquele embromation, naquela, não, veja bem, tu tem que entender que no futebol... Só que assim, meu amigo, era só colocar o Bruno Henrique e o Pedro. Não, tu tem que entender que o contexto do astro, dos planetas, é mais do mesmo, sabe? E o fato de ele ser ídolo do Corinthians pega muito. O trabalho dele na seleção, que começou bem, né, ia bem antes da Copa, e na Copa foi mal, vai a favor dele. Ele foi bem num longo prazo, né? Tanto no Corinthians quanto na seleção. Mas assim, quando olha pro trabalho dele no Flamengo, ele foi mal. E o Felipe Luiz bastou estalar o dedo que melhorou o trabalho dele. Esse é o ponto negativo. Agora, o ponto positivo é a bagagem que ele traz, né? Se ele vier pro São Paulo. Nós vamos ter um cara que nós não queríamos ter aqui, mas que ele pode ser multicampeão aqui. Essa que é a questão, esse é o paradoxo do Tite no São Paulo. Nós não queremos, mas sabemos que ele pode ser multicampeão. Acho que o Felipão também se aplicaria numa mesma linha, né? E eu sei que São Paulinos querem muitos São Paulinos querem o Luxemburgo aqui. E aí não trata o Luxemburgo com a rivalidade que trataria um Felipão e um Tite, né? Apesar do Luxemburgo nunca ter sido daqui e também ter ido muito bem no Palmeiras, no Corinthians, no Santos. Ele foi bem nos nossos rivais. Mas o Luxemburgo, ele carrega um carisma que o Tite e o Felipão não carregam. E o Tite... ele foi campeão da Libertadores e, inclusive, ele foi campeão mundial com esse time de Itaquera aí. Esse time, o Small Clube de Itaquera. Dito isso tudo, eu acho que é um cara que a bagagem tem. A experiência tem. Saber lidar com jogadores tarimbados como Oscar, Lucas, Caleri, Arboleda, quem mais? Luciano, jogadores rodados, jogadores ricos, jogadores experientes, jogadores mimados muitas vezes, jogadores cascudos, saber olhar pro Alan Franco e pro Sabino e descobrir que o Alan Franco é melhor, eu acho que precisa de um técnico rodado. Então é aquilo que eu falei, minha primeira opção, Crespo e Dunga empatados. Minha segunda opção pode até ser um Renato Gaúcho, se não for pensar nos caras mais caros lá de Portugal. Agora, se olhar mesmo para o cenário Zubeldia ou Tite, aí não tem discussão, aí até eu prefiro o Tite. E o Tite pode sim ser um cara vencedor no São Paulo. Preciso falar agora sobre a ideia do São Paulo em realizar um jogo para essa temporada contra o Liverpool. O jogo seria festivo por conta dos 20 anos da conquista do tricampeonato mundial. A ideia é repetir o que São Paulo fez em 2023, num jogo também amistoso contra o Milan, na oportunidade em celebração pelos 30 anos do bicampeonato mundial. Esse jogo contra o Liverpool seria no Morumbi, com times master do tricolor e também da equipe inglesa. Não é uma negociação simples, até porque o Liverpool não costuma fazer jogos fora da Europa e da Ásia. São Paulo está tentando convencê-los a vir em algum momento da temporada para a realização dessa partida, com certamente o Morumbi lotado e uma série de homenagens para os atletas que foram campeões pela terceira vez do mundo pelo São Paulo. Só para acrescentar em cima de toda essa história, no duelo de dezembro de 2023 contra o Milan, São Paulo venceu por 4-1. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: esse tipo de jogos é bacana? Vale a pena? Você iria ao Morumbi para assistir a um São Paulo e Liverpool? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!